Saúde aos meus queridos irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que nos assiste, que Deus esteja abençoando você. Este é o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Nós disponibilizamos estudos da Bíblia gratuitamente. Se você quer receber um estudo bíblico, nós estamos disponíveis aí ante você para dar um estudo bíblico a você. Eis aí o nosso contato, 779-9148-0313. Esteja aí disponível para que possamos ir até você para estudar a Bíblia, tá ok? Deus abençoe você. Nós estamos aqui numa praça, acho que dá para você ver que nós estamos aqui numa praça e é exatamente aqui que nós estamos fazendo este culto de adoração ao nosso Deus. Já estivemos em outra praça, esta é a segunda praça desta localidade, desta cidade. Já passamos também pelo mar, a praia, pregando o Evangelho. O nosso objetivo é levar a mensagem, é pregar o Evangelho, tá? Que Deus esteja abençoando você também. A nossa mensagem de hoje está no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Quero convidar a você a pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, para estudar conosco. Apocalipse capítulo 14, 2 versículos ali é suficientemente para que nós venhamos a expandir, a anunciar, por meio deste evangelho, desta mensagem que Deus nos proporcionou a partir de agora. Pegou sua Bíblia? Pegue a Bíblia, pegue a Palavra de Deus. Afinal, Jesus disse: examinai as Escrituras. Pegue a Bíblia e confira conosco. Apocalipse capítulo 14, os versículos 6 e 7. No versículo 6, o escritor do Apocalipse, João, ele diz que viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para anunciar, para proclamar os que habitam na terra, toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, este evangelho que você está ouvindo aí agora é o evangelho que deve ser pregado por todo mundo, tribo, língua, povo e nação. Ou seja, é um evangelho que vai abranger 8 bilhões de habitantes, tá? É este que é o evangelho eterno. Mas, se você percebe, João aí diz que viu outro anjo voando pelo meio do céu. Que anjos são esses? Não é comum você olhar para o céu e ver anjos literalmente voando. Isso é simbólico. Anjo representa mensageiros. São os mensageiros de Deus, pregador do Evangelho eterno. Isso é o que diz lá em Gálatas capítulo 4, o versículo 14. O apóstolo Paulo, ele foi tido como um anjo de Deus ali na Galácia, pregador do Evangelho eterno. Isso significa que este anjo é mensageiro, pregador do Evangelho eterno, tá ok? Mas ele diz que este anjo voava pelo meio do céu. O voar representa rapidez,
representa urgência na mensagem. É isso que representa lá. Pelo meio do céu significa que tudo que passa em cima, que tudo que voa lá pelo meio do céu, a tendência de quem mora aqui na terra é olhar para cima. Significa que este evangelho deve ser visto e ouvido por todos. É exatamente isso que o versículo 6 vem dizendo. Mas lá ainda diz que este anjo tinha um evangelho eterno. Por que eterno? Porque não muda. Quando diz o evangelho eterno é porque não muda, ou seja, é de quando começou, é de quando Deus estabeleceu, ele vai até o fim. Isso é o que diz em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14. Lá diz que Deus, ele não muda, ou seja, nada lhes pode acrescentar e nada lhes pode tirar. Faz isso Deus para que o homem tema diante dele. Então, é um evangelho que não pode mudar, é um evangelho que não pode tirar ou acrescentar, entendeu? Nada de dizer, eu vou amenizar o evangelho para que classe de pessoas venham para a igreja. Não, não é isso. Ou seja, o evangelho ele tem que ser de quando iniciou até o fim. Sim, sim, não, não. Este é o evangelho eterno. Mas por que ele é verdadeiro? Bom, o conteúdo deste evangelho eterno está no versículo 7 de Apocalipse 14. Eu falei para você que nós iríamos estudar aqui 2 versículos, o 6 e o 7. O conteúdo deste evangelho eterno está no versículo 7. Porque no versículo 7, dando uma continuidade ao versículo 6, lá diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Este é o evangelho verdadeiro. Aqui nós estamos no versículo 7. Ou seja, os mensageiros, pregador deste evangelho, devem dizer para as pessoas: temei a Deus. O temer a Deus tem a ver com respeitar a Deus, tem a ver com obedecer a Deus, obedecer os seus estatutos, obedecer os seus 10 mandamentos. O temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é obedecer a Deus e respeitar a Deus. Quando nós vamos para a Eclesiastes, abre a tua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12, fica mais claro a palavra temer. No versículo 13 de Eclesiastes 12 diz: abriu sua Bíblia? Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13. Lá diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Amém? Então veja, temer a Deus tem a ver com a guarda dos seus mandamentos. Que mandamentos são esses? São aqueles 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, os versículos de 3 a 17. Que foi escrito com o dedo de Deus, Êxodo 31, versículo 18.
Continuando o versículo 7, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Dai-lhe glória. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é igual a pedir perdão a Deus. É igual a pedir ali perdão a Deus, tá? Arrepender dos seus pecados. A palavra dar-lhe glória a Deus é exatamente isso. Arrepender dos seus pecados. Continuando o versículo 7 de Apocalipse 14, diz: porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, uma maneira pela qual nós devemos estar isento, protegido dos juízos de Deus, é arrepender dos nossos pecados e entregar a vida a Jesus, obedecer a Deus, temer a Ele, obedecer os seus mandamentos. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou seja, quem fez tudo isso? Deus. Então é Ele que devemos adorar, não a Trindade. Devemos adorar a Deus. Agora vem cá. Aqui falou muito dos mandamentos. Que mandamentos são esses? São aqueles 10 mandamentos de Êxodo 20, os versículos de 3 a 17. Eu quero mencionar aqui pelo menos 4 dele. O primeiro mandamento está em Êxodo 20, o versículo 3, onde diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Este mim é no singular, é direcionado para uma só pessoa, que é Deus o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então, é o único Deus. O segundo mandamento está no versículo 4 de Êxodo 20. Lá diz assim: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. O versículo 5 diz: não as curvarás. O terceiro mandamento está no versículo 7 de Êxodo capítulo 20. Lá diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Lá diz que Deus não terá por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é quando eu sei, a partir de eu saber que Deus é o único e que Ele proíbe imagens, adoração de imagens, a partir daí eu agora devo fazer de acordo com o que Ele me mostrou na palavra. Se eu continuo teimando, se eu continuo na teimosia e fazendo ao contrário do que Ele me ensinou, eu estou chamando o nome de Deus em vão. O quarto mandamento, Êxodo 20, os versículos 8, 9, 10. Lá diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho nesse dia, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que há das tuas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas e tudo quanto neles há. Então, aí está o 4º mandamento. Esses mandamentos foi escrito com o dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Se foi Deus que escreveu, nada pode ser mudado. Não há ninguém nessa terra que possa desfazer do que Deus fez. Por isso que Jesus diz, João 14, versículo 15, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Jesus está falando destes mandamentos aí, porque Jesus também foi guardador dos mandamentos de Deus. Ele guardou o sábado, ele tinha um costume de guardar o sábado. Lucas 4, versículo 16. E no capítulo 15 de João, no versículo 10, ele diz assim: assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus foi guardador dos mandamentos do seu Pai. E aqui Jesus põe a prova naqueles que diz o seguir. Se você é seguidor de Jesus, também deve fazer assim como ele fez, tá? Que Deus abençoe você nesse dia, que realmente Deus fale ao teu coração por meio desta palavra, desta mensagem, para que você também seja participante do céu. Uma maneira pela qual Deus deve nos proteger, e Ele vai nos proteger dos seus juízos, é se formos obedientes à Tua palavra. Isso está em Apocalipse 3, o versículo 10. Ele diz assim, porque fostes obediente à minha palavra, eu te livrarei na hora da perseguição ou tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. E aí, e você? Gostou desta mensagem? Sim ou não? Você viu e ouviu na palavra? Está escrito? Sim ou não? Sim. Deus quer te salvar. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade para salvar as suas vidas. Tá ok? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.